Agora a gente vai falar de resistência elétrica em si, de resistividade ali e tudo. Bem, ele fala de um chuveiro elétrico, que é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica. É o que a gente chama de efeito Joule, ou seja, eu pego a eletricidade, a energia, e vou converter em calor. Isso possibilita a mudança de temperatura, a elevação da temperatura da água. Então, todos os aparelhos que nós temos aí que aquecem, tipo ferro elétrico, aquecedor, chuveiro, que mais? Ferro de solda, tudo que aquece, que você tem ali uma transformação de energia elétrica em energia térmica, esses caras vão se aproveitar do efeito Joule, né, que é o efeito térmico da corrente elétrica. E ele diz o seguinte: esse chuveiro ele foi projetado para funcionar em 110 volts. Então, ou seja, eu vou pegar um chuveiro e eu estou ligando esse chuveiro em 110 volts, que é para onde ele foi projetado. Então, ou seja, eu tenho um chuveiro onde ele foi projetado para ser ligado em 110 volts. Só que nada impede de eu ligar em 220. Só que para ligá-lo em 220, eu preciso mexer em algumas coisas. O que que eu preciso mexer para ligá-lo em 220? Nós precisamos manter a potência. Então a gente sabe que a potência ela é dada por U ao quadrado sobre R. E mantendo essa potência aqui, só que diminuindo ali a diferença de potencial, eu preciso mexer na resistência. Então é o seguinte, a potência 1 é igual à potência 2. Quem é a potência 1? 110 volts ao quadrado sobre a resistência 1, igual a 220 volts aqui, ó, ao quadrado, sobre a resistência 2. E aí aquela jogadinha, né, lá, 110 vezes 110 sobre R1 220 vezes 220 sobre R2. E aí a gente sabe que eles são múltiplos aqui, né? Conclusão. 1 sobre R1 é igual a 4 sobre R2. Então, R2 vale 4 vezes R1. Conclusão. Como aqui eu estou aumentando a DDP, então eu preciso aumentar a minha resistência em 4 vezes. Eu tenho que manter a potência elétrica, ou seja, a potência 1 é igual à potência 2. Potência, eu vou usar essa equação aqui, ó. E aí eu descobri que a resistência 2 tem que ser 4 vezes a resistência 1. Ou seja, eu preciso aumentar a minha resistência 4 vezes. E aí, quais são as maneiras que eu tenho de aumentar a resistência elétrica? Eu tenho a segunda lei de Ohm, onde a segunda lei de Ohm é o seguinte: eu tenho aqui um fio, e aí eu posso pegar esse fio aqui e eu posso mexer em algumas coisas. Eu
Eu posso mexer, por exemplo, no comprimento, L. Eu posso mexer nessa área da seção transversal, essa área A. Ou eu posso mexer ainda na resistividade. Então, a equação da resistência elétrica, que era a segunda lei de Ohm, ela era dada assim, né? O valor aqui é ρ L sobre A. Então, esse aqui era o valor da minha resistência elétrica. Então, como é que eu faço para quadruplicar essa resistência? Ou seja, eu tenho uma resistência 1, onde eu tenho que quadruplicar essa resistência. Aí, quais são as opções que ele dá? A primeira opção é o seguinte: eu dobro o comprimento do fio. Se eu dobrar o comprimento do fio, perceba que a resistência e o comprimento, eles são diretamente proporcionais. Então, se eu dobro a resistência, se eu dobro o comprimento do fio, a resistência 2 será duas vezes a resistência 1. E aí não adianta. Não é isso que eu quero. Eu quero quadruplicar. Se eu reduzo pela metade o comprimento do fio, então eu vou dizer que a resistência 2 ela é metade da resistência 1. Também não resolve para mim. Metade da área, ou seja, eu pego essa área aqui e divido por 2. Se eu dividir essa área por 2, eu vou ficar com o dobro de novo. Porém, calma aí. Porém, nas duas últimas opções ele fala de 4 vezes. O que eu preciso fazer para aumentar a resistência? Eu preciso aumentar a área ou diminuir a área? Imagina que eu tenho aqui, ó, esse tamanho de fio. Eu tenho aqui esse tamanho de fio. Aqui está o fio. E por esse fio vão passar elétrons. Então, os elétrons vão estar vindo aqui. O que eu vou fazer? Se eu quero mexer na resistência, lembra que a resistência elétrica, ela vai resistir a alguma coisa. Se a resistência ela está resistindo a alguma coisa. Então, a resistência elétrica, ela vai dificultar a movimentação dos elétrons. Aumentando a resistência, eu aumento a dificuldade. Então, qual é a melhor maneira de aumentar a dificuldade? Se caso eu aumento a área, eu não aumento a dificuldade, eu diminuo. Porque se eu coloco uma área maior, os elétrons passam com mais facilidade aqui, ó. Eles têm um caminho maior para passar. Eles têm, se eu aumento a área, eles têm esse caminho todo aqui, sendo que aquele só tinha esse. Então, não faz sentido eu quadruplicar a área, porque se eu quadruplico a área, a resistência ela fica 4 vezes menor, porque a relação entre resistência e área é inversa. Então, na verdade, a resposta tem que ser a letra E. Eu tenho que reduzir a quarta parte. Por quê? Se eu pegar aqui, ó, a resistência, e aí eu escrevi ρ L sobre A. Se eu pegar uma nova resistência, onde eu pegue a área e divida por 4, então, ó, divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso do segundo. Então, vai ficar 4
L sobre A. Então, para que eu consiga fazer com que essa resistência seja quadruplicada, ou seja, eu preciso mexer na área. Então, ela tem que ser 4 vezes menor.